Olá, galera, tudo bom com vocês? Então, hoje vamos falar sobre o capítulo 9. Mas como o capítulo 9 ele tem muita informação, eu dividi ele em duas partes. A gente vai começar aí falando da parte da página 152. Prestem atenção que eu tirei alguns pedaços do livro mesmo de vocês e em alguns momentos eu posso ali sublinhar, marcar algumas questões consideradas bem importantes. Vamos lá? A nossa respiração, ela é um processo involuntário e inconsciente, tá? A nossa respiração você não consegue aí controlar. Tanto que quando você dorme, você está respirando de uma forma inconsciente, você não consegue controlar a sua respiração. As nossas células também têm essas outras funções, né? Vamos falar das células? A gente está falando da respiração como um todo. Agora, as nossas células também vão fazer a função de se mover, se excretar, reproduzir e também respirar. Só que todos esses processos aí vão depender aí de uma realização, uma função, perdão, vital, que é a respiração celular. Já aprendemos que as nossas células respiram e a gente sabe que essa respiração ela acontece principalmente por uma organela específica chamada mitocôndria. Então vamos lembrar disso aqui? Que as nossas células respiram através de uma organela chamada mitocôndria. E nas células, a respiração, além de ser um processo de absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico, é essencial na produção de energia. Então, não esqueçam que a principal função da respiração celular está ligada a produzir energia. Na verdade, a respiração celular é a reação de substâncias químicas complexas, como a glicose, o oxigênio, que vai resultar em substâncias mais simples, como o gás carbônico e a água. Então, vamos marcar isso aqui também. Ó, a respiração celular, ela são reações em que vão juntar a glicose, o oxigênio, e aí vai ter como resultado final substâncias como gás carbônico e água. E além dessas substâncias como gás carbônico e água, vão ter a produção de energia. Não tem essa imagem para vocês no livro. Vocês também não precisam copiar. Se vocês quiserem, podem copiar aí. Na página 152, tem um espacinho ao lado. Você pode fazer lá aquele ovo frito, né? Que o pessoal sempre zoa que eu faço. Que é você... Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui parecida. Você pega lá, faz um ovo frito, que o pessoal fala que eu estou fazendo um ovo, gente. Acho que isso é uma zoação, mas tudo bem. Aí nós temos uma célula. Nessa célulazinha aqui, você vai colocar as entradas. O que está entrando aqui? A gente está entrando aqui o oxigênio, tá? Desculpa essa letra horrível, porque no mouse fica muito difícil escrever. Mas, enfim, ó, o oxigênio, O2, olha aquele aqui, ó, oxigênio. O que mais que vai entrar aqui, gente? Nutrientes. O principal nutriente, eu vou até tentar escrever ele aqui, é a glicose. Isso aqui é um G, tá? A gente tem aí a glicose. Oh, meu Deus do céu. Até parei aqui de falar. Enfim, a gente vai ter a glicose como o principal nutriente. Esses materiais, eles vão entrar. E aí, o que vai ser produzido aqui dentro da célula? Eu não vou conseguir escrever, tá, gente? Só marquem, então, e escrevam vocês. Vocês podem colocar apenas energia. Vai ser produzida energia. E o que vai sair, Juliana? Vai sair o gás carbônico. Também aí tem uma fórmula química, né? O CO2. Eita. Que é o dióxido de carbono. Dióxido de carbono e gás carbônico é a mesma coisa. E além de produzir energia, liberar gás carbônico, também vai liberar água. Vai liberar água no estado de vapor. Todo mundo aqui já conhece a fórmula química da água, né? H2O. Vocês podem colocar um desenhozinho desse assim. Lógico, com certeza de vocês vai ficar melhor lá na página 152, que é o resumo da respiração celular.
Vamos falar um pouquinho, começando na página 153, explorando o sistema respiratório. Eu tirei alguns parágrafos e coloquei aqui para vocês, mas dentro desses parágrafos, talvez eu comece a marcar algumas coisas que eu acho que vocês devam lembrar. Não é obrigatório marcar no livro, mas eu quero que vocês prestem atenção. Sabemos que o ar atmosférico ele é formado por vários tipos de gases. Tem nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros gases. Isso nós já vimos lá quando falamos em atmosfera. O oxigênio é o que vai ter um interesse maior, no caso, para o ser humano, porque ele vai estar relacionado à síntese, produção de energia, tá? Com efeito a todo instante, os gases entram e saem do nosso sangue num processo contínuo. O ar que respiramos continuamente invade todos os órgãos do nosso corpo. Lembrando que o nitrogênio, apesar dele entrar, ele não consegue ser absorvido, beleza? A gente está falando aqui, especificando do oxigênio. Vamos falar sobre o percurso do ar? Então, isso aí, esse percurso, tem na página 154, tá? Vai lá do número 1 até o número 6. Gente, é tudo muito importante. Então, prestem bastante atenção nessa página aí, 154, que eu coloquei para vocês aqui. O ar, ele vai entrar pelo nariz ou pela boca, correto? Lembrando que no nariz, ó, quando ele entra pelo nariz, ele invade as cavidades nasais, onde encontra pelos. Esses pelos são muito importantes, porque eles vão filtrar os resíduos indesejáveis ao organismo. E ainda vai ter o muco, tá? Que tem uma substância que vai ter função de umedecer o ar que está entrando e também ela acaba auxiliando na filtração, tá? Uma outra coisa que tem nas cavidades nasais é a rica vascularização. O que é isso? São vasos sanguíneos. E eles têm a função de quê? De aquecer o ar. Então, preste atenção. Como é muito importante respirarmos apenas pelo nariz, porque pelo nariz o ar vai ser filtrado, aquecido e umedecido. 2. Das cavidades nasais, ele vai passar para a faringe. Opa, Juliana, eu já vi a faringe lá no sistema digestório. Pois é, galera. A faringe, ela é um órgão comum ao sistema respiratório e digestório. Tá legal? É pela faringe vai passar alimento e também vai passar ar. E a faringe é que vai, no caso, guiar esse ar agora para onde? Para a laringe. Lá na laringe, o ar alcança uma região importante, que são as pregas vocais, que são as que, no caso, nos dão a possibilidade aí de produzir a voz, beleza? Depois de atravessar a laringe, o ar vai alcançar a traqueia. É um órgão que tem forma de um tubo, tá? Tem cerca de uma medida de 1,5 a 2,5 centímetros de diâmetro, de 10 a 12 centímetros de comprimento. Ele é um tubo de anéis cartilaginosos, no caso, vai se ramificar, e quando ele se ramifica, vai se ramificar em duas estruturas chamadas brônquios. Esses brônquios vão penetrar nos pulmões, onde, no caso, ali, juntamente com os vasos sanguíneos que existem. Dentro dos pulmões, os brônquios vão se dividir em tubos ainda mais fininhos, revestidos por vários cílios, tá? E aí também muco. Esses tubinhos, eles vão se ramificando e eles vão se chamar bronquíolos, que vão formar como se fosse uma árvore respiratória. As partículas de poeira que estão aí dentro dos pulmões, vindas do ar atmosférico, se aderem a esse muco e são arrastadas pelos cílios em direção à faringe, onde são deglutidas e empurradas na direção do tubo digestivo. Tudo o que acaba, infelizmente, passando pelas cavidades nasais, poeira, tá? Partículas, sujeira, tá? Que podem entrar tanto pela cavidade nasal, mas também pode entrar pela boca, ela vai depois voltar. Sabe quando dá aquele pigarro? Então, aquilo ali significa que tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa estranha no seu sistema respiratório e aquilo ali tem que sair. Continuando, os bronquíolos, eles possuem em suas extremidades saquinhos de ar. Esses saquinhos são chamados de alvéolos pulmonares, tá? Esses alvéolos pulmonares, eles têm ao redor dele vários vasos capilares, que são vasos sanguíneos bem fininhos, ó, bem do diâmetro de um fio de cabelo,
Para vocês terem noção como ele é bem fininho. E aí, nesses vasos, vai acontecer uma coisa chamada difusão. Já aprendemos que difusão é um transporte que vai acontecer aí, podendo ser de gases, sem gasto de energia. Então, vai acontecer difusão de gases. Como assim, Juliana? Então, é o seguinte, o ar que está chegando até os alvéolos pulmonares, está vindo aqui de fora, o oxigênio que está entrando, vai lá e chega até os alvéolos pulmonares, ele vai passar para o sangue, tá legal? Ele vai passar para o sangue, e o sangue está trazendo até os nossos pulmões gás carbônico. E esse gás carbônico vai para dentro dos saquinhos. Essas trocas gasosas aí que estão acontecendo vão ser chamadas de hematose, tá? No caso, então, nós podemos... Tem que lembrar disso, hein? Os alvéolos pulmonares são os lugares onde vão acontecer as trocas gasosas. E o nome dessas trocas gasosas é hematose. Por que você não marcou nada, Juliana? Você falou que ia marcar alguma coisa. É porque é tudo importante, senão eu vou colorir a tela toda. No livro de vocês, tem até uma imagem falando sobre o sistema respiratório, perdão, na página 153, mas eu achei essa também bem similar e ainda destaca os alvéolos pulmonares, tá? Então, olha só, o ar, ele vai passar, perdão, ele vai passar aqui, ó, entra pelas cavidades nasais, passa pela faringe e laringe. Chega aqui na traqueia. A traqueia, então, vai se ramificar em 2 tubos, os brônquios. Os brônquios se ramificam em vasos cada vez mais finos, que são os bronquíolos. E na ponta dos bronquíolos existem os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles são aqueles locais onde vão acontecer as trocas gasosas. Tá vendo esses fiozinhos azuis e vermelhos? Então, são os capilares que eu tinha falado com vocês. O oxigênio, ele vem até aqui. Quando chega dentro dos alvéolos pulmonares, ele vai para os vasos sanguíneos, tá? O oxigênio vai para os vasos sanguíneos e os vasos sanguíneos estão também trazendo aqui para os alvéolos o gás carbônico, que tem que o quê? Sair, beleza? Ó, só para vocês também conhecerem o restante das estruturas. Os pulmões, aqui embaixo existe um músculo, tá legal? Esse músculo aqui que auxilia na respiração se chama diafragma. Existem os músculos intercostais também, que são músculos que ficam entre as costelas, que também vão auxiliar na nossa respiração. Vamos ver isso um pouco mais à frente. Os pulmões e os movimentos respiratórios. Bem, continuando aí, ainda na página 155, ok, galera? Se tiver que marcar alguma coisa, eu vou marcar para vocês. Então, vamos lá. Os gases, eles precisam ser continuamente renovados, num processo chamado de ventilação pulmonar. Então, vamos falar agora de ventilação pulmonar. E qual é a função dela? É manter o oxigênio no nosso sangue. E os pulmões, vamos lembrar também de uma outra estrutura que eu acabei esquecendo de falar. Eles são revestidos por uma membrana. E o nome dessa membrana é a pleura. Voltando a falar um pouquinho da ventilação pulmonar. Para que o ar ele entre e saia dos pulmões, é necessário realizar 2 movimentos, tá legal? Torácicos, 2 movimentos no ar. Nós vamos ter, então, a entrada de ar, que se chama o quê, gente? Ó, inspiração, e quando você tira o ar de dentro dos pulmões, é a saída dele, nós vamos ter aqui a expiração. Cada vez que você respira, tá acontecendo isso aí, ó. Faz isso aí agora, ó. Entra ar, sai ar. Entra o ar, inspiração. Sai o ar, expiração, ok? A inspiração, ela provoca uma contração na musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Então, quando você inspira, entra ar, vai acontecer, então, da musculatura do diafragma se contrair, ok? E também vai acontecer a contração dos músculos intercostais. Quando acontece também a inspiração, o diafragma, né, que vai se contrair, ele vai descer, enquanto as costelas, elas sobem. Inspira aí, gente, ó. Entra ar agora nos pulmões. O que vai acontecer com o tamanho do seu tórax? Ele vai diminuir ou vai aumentar? Ele vai aumentar. Então, nós temos aí as costelas subindo. E o diafragma, que é o músculo que fica abaixo dos pulmões, ele vai descer para aumentar o tamanho da caixa torácica. Vai entrar, então, ar nos pulmões. O que vai acontecer agora, então, na inspiração? Solta esse ar aí que eu falei. Bem,
Quando você solta, não acontece um relaxamento? Então, é isso mesmo que vai acontecer. Um relaxamento da musculatura, não só do diafragma, mas também dos músculos intercostais. O diafragma, então, ó, expira. O diafragma ele vai subir, as costelas, então, elas vão voltar ao tamanho original dela. Então, a gente fala que as costelas elas vão descer e vai acontecer uma diminuição do volume da sua caixa torácica. O ar, então, sai dos seus pulmões. Olha aí o que eu estava falando. Vamos falar da inspiração, ó. Entra ar. O ar vai fazer, então, com que a caixa torácica se expanda, né? Aumente de tamanho. Os músculos intercostais e diafragma se contraem. Na expiração, ó, o ar saiu. Olha o que aconteceu com o pulmão, ó. Ele diminuiu de tamanho. Então, ele diminuindo de tamanho, o que vai acontecer com a caixa torácica? Ela vai diminuir de tamanho, juntamente vai acontecer o relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma. Ó, o diafragma subindo. Beleza? Agora, vou pedir para vocês fazerem os exercícios aí da página 156 e 157. É o exercício sua memória. Vai do número 1 e vai até o número 2. Ok, galera? Um beijo. Qualquer dúvida é só chamar.